a exclusividade de só os Cristos. O que provocou a reação de Lutero foi a venda de indulgências para os pecados dos mortos pelo frade Johann Tetzel. Tetzel foi famoso pela frase: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Isso deixa o Lutero com raiva, que poderia ser vendido o perdão. Mas na realidade não foi isso que foi a luta dentro da alma dele. Na sua juventude, no seu tempo de monge, ele tinha uma dúvida muito grande dentro de si, de como um homem pecador poderia ser justificado perante Deus. Como alguém que peca, que faz errado, poderia chegar ao padrão de Deus? E isso realmente foi a pergunta, a dúvida, a angústia que levou Lutero às Escrituras e à Reforma. Stephen Wellum, professor de teologia, disse o seguinte: somente uma compreensão adequada de Cristo pode moldar corretamente as convicções mais distintivas da teologia cristã. Cristo por si só conecta todas as doutrinas da nossa teologia, porque somente Cristo é a pedra angular de todos os propósitos e planos do próprio Deus. Mas se interpretamos erroneamente quem é Cristo e o que Ele faz na sua vida, morte e ressurreição, então todos os outros 4 solas então todas as outras doutrinas provavelmente sofrerão. Só os Cristos ficam no centro das outras 4 solas, conectando-os a um sistema teológico coerente pelo qual os reformadores declaram a glória de Deus. Agora, na sua visão, é só os Cristos que conecta os 5. O argumento pode ser feito, eu acho, por todos, que eles são essenciais. Então não vou brigar com vocês sobre isso, porque realmente são um tecido só, e todos são importantes. Quando falamos solos ou sola, é um termo latino com a raiz que significa por si mesmo, sozinho ou singular, não acompanhado. Shakespeare, ao ele escrever suas peças, quando um ator ia ficar no palco sozinho, na margem do roteiro ele colocava sola. Quer dizer, ele vai ficar no palco sozinho. A palavra solo musical vem do italiano, veio do latim, tem a mesma ideia de uma pessoa só. Quando falamos do assunto de justificação do homem perante Deus, somente tem um ator no palco. Só tem uma pessoa sozinho, porque nenhum outro é capaz de tratar com autoridade o assunto da nossa justificação. Afinal das contas, estamos tratando com a exclusividade da pessoa de Cristo para perdoar pecados, e assim solos Cristo, em primeiro lugar, afirmado pelo próprio Jesus. João capítulo 14, se irmãos querem abrir, é uma passagem conhecida, onde Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. As reivindicações de Jesus são exclusivas. Note que no grego os artigos definitivos estão ali. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode vir, ninguém vai chegar ao Pai, a um relacionamento com o Pai, senão através de Jesus. Ele é o único meio para levar o pecador injusto para a presença de Deus justo. Depois de Jesus declarar isso, Tomé pergunta: e o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus responde com firmeza: se você tem me visto, você tem visto o Pai. Qual a força dessa frase? Eu sou Deus igual ao Pai. E de fato, eu sou a manifestação física da plenitude de Deus. Corporal. Deus manifesta em carne. Nota também Marcos 2, versículo 9. Jesus se defende por curar no sábado, dizendo: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levante-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Jesus deixa claro que ele tem tanto autoridade, exousia, Mateus 28 usa essa palavra autoridade, quanto o poder para perdoar os pecados. Também no Evangelho de João, Jesus nos mostra que ele é quem dá a vida eterna. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus afirma em termos claros que ele é a fonte da vida eterna, a expressão física da vida do Pai, que pode perdoar os pecados e é o doador de vida eterna. Então Jesus mesmo afirma solos Cristos. Mas, em segundo lugar, é afirmada pelos apóstolos. Atos capítulo 4. Pedro está defendendo a sua pregação no templo perante os fariseus e ele responde às suas indagações. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Dizendo: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro não poderia ser mais claro. Ele é enfático. Jesus foi rejeitado e crucificado, mas Deus fez ao contrário, levantando-o dos mortos. E Deus poderoso fez ele como alicerce da salvação. De fato, não existe outro nome
outra pessoa que pode efetivar a salvação, senão Jesus Cristo, o Nazareno, o Deus homem. Agora, eu não estou falando que simplesmente pronunciar esse nome é especial. Estamos falando da pessoa de Cristo, quando falamos do nome dele. E ele é a fonte da salvação. Romanos capítulo 5, Paulo responde à pergunta de Lutero: como o homem pode ser justificado? Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos sola fide e sola Christus. 2 Coríntios 5, versículo 20, Paulo implora: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aqui temos o grande câmbio: os pecados do mundo foram colocados nele, para que sua justiça poderia ser otorgada a todo aquele que crê. E note que é Deus intimado na frase: ele, Deus, o fez, Cristo, pecado por nós. O único sacrifício propiciatório aceito e escolhido por Deus é Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Nesse contexto, Paulo argumenta para a prática de oração pelas nossas autoridades. E ele diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nosso propósito em oração deve alinhar com o coração de Deus e seus propósitos. Note que Deus se manifesta por natureza como Salvador. Ele salva. Jesus é a tradução grega do nome Josué, Jeová salva. Mas aqui Deus é chamado o Salvador, sendo uma trindade, tendo seus atributos individuais, mas ao mesmo tempo compartilhando. Deus Pai pode ser chamado Salvador, porque salvação é a iniciativa de Deus Pai. Alguns passam a ideia que Deus é muito duro e Jesus é mais amoroso, e por isso ele voluntariou para nos salvar. Mas a verdade é: a salvação começa com Deus Pai. Ele se manifesta Salvador. Então, por isso, o câmbio foi feito e foi creditado meus pecados a conta de Cristo. Eu recebi a sua justiça imputada. Mas isso a iniciativa de Deus Pai. E a frase diz: a todos os homens. De novo, versículo 4, versículo 6, todos. Paulo não está ensinando salvação universal, ou universalismo, mas a intenção da oferta de Deus. Se alguém vai para o inferno, não é culpado Deus, pois Deus honestamente ofereceu sua salvação a todos os homens, e os que creem vão receber. Paulo faz dois pontos importantes aqui. Existe um só Deus. Isso é o resumo do Velho Testamento. Existe um só Deus. Deuteronômio 6. Mas ele também nos diz que existe um só mediador, o ponto do Novo Testamento. Aquele que intervém no conflito entre dois partidos,
que negocia um acordo para trazer os partidos juntos, Paulo insiste, então, que há uma única maneira de abordar a Deus, através do homem-Deus, Cristo Jesus. Ele é o nosso único meio de reconciliação com Deus. Solos Cristo também foi afirmado pelo autor de Hebreus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Começando com o versículo 1. Hebreus frequentemente encoraja seus leitores a perseverar através das perseguições, dando advertência contra as consequências de deixar Cristo. O ponto do livro é convencê-los que Cristo é melhor. Ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que o sistema mosaico, melhor do que os sacerdotes, melhor do que os sacrifícios e outros atributos do sistema da lei. Cristo supera tudo isso. Note comigo o versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. A lei refere à lei mosaica, o sistema de sacrifícios que foram transitórias e também imperfeitos, pois foram sombras. Assim não poderiam aperfeiçoar o ofertante. Então, em contraste, a sombra com a substância. Largar a Cristo e voltar para o judaísmo seria deixar a substância pela sombra. Judaísmo é um esboço e Cristo é a pintura atual. Em outra versão diz: providencie os mesmos sacrifícios ano após ano, e com estes nunca pode trazer os adoradores à perfeição para todo sempre. Versículo 2 diz: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecados. A pergunta é retórica. Se os sacrifícios purificavam uma vez por todos, não teriam cessado os sacrifícios? Sua continuação testemunha a sua ineficácia. Ou, em outras palavras, esses sacrifícios não podem levar os adoradores a um estado permanente de perfeição perante Deus. Uma expiação verdadeiramente eficaz trará a remoção permanente dos pecados dos seus adoradores. Estes sacrifícios não foram eficazes de forma permanente, mas simplesmente serviam para relembrar o ofertante todo ano do seu pecado. É interessante porque ao mesmo tempo a pessoa está recebendo o que Levítico chama de propiciação. Seus pecados de alguma forma estão sendo cobertos por aquele momento, mas ao mesmo tempo cada sacrifício é um lembrete que não vai ser o último, que vai ter outro e outro e outro. Então o próprio ato de oferecer o sacrifício relembra cada ofertante que isso vai ser feito de novo. Porque não foram intencionados para remover de forma final os pecados. Poderíamos dizer, foram eficazes conforme seu propósito divino, mas não foram intencionados para remover pecados de forma final. Yom Kippur, dia de expiação, poderia lembrá-los da necessidade de fazer algo sobre o pecado, mas não poderia removê-lo, porque todos os anos
o sumo sacerdote fazia a mesma coisa de novo. Versículo 4 nos dá o resumo. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqui o autor faz uma afirmação conclusiva. Os sacrifícios da lei mosaica não foram permanentes, porque foi impossível que sangue de bodes e touros removessem o pecado. E a palavra aqui, impossível, enfático, é forte. Não é possível que esses sacrifícios tirassem o pecado. Desde o princípio do mundo, começando com clareza na pessoa de Abel, primeiro filho de Adão, começou sacrifício de sangue. E sendo que foi feito ao mandar de Deus, tinha alguma eficácia naquele momento para encobrir os pecados. Mas Hebreus diz que jamais poderia remover os pecados, porque foi impossível. Agora, se isso foi impossível, aquele sistema de sacrifícios era temporário. Aquele sistema era uma sombra da realidade. Não todo voluntário foi necessário. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício, oferta, não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esses versículos citam o Salmo 46 a 8. Esse é um salmo messiânico, aplicado a Cristo. Sacrifícios e oferta não quiseste, diz Salmo 40. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo de livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Você vai notar que o versículo 5 segue a leitura do Septuaginta: com corpo me formaste. Enquanto o hebraico do Salmo 40, versículo 6 é literalmente: ouvidos me cavaste. Parece que os tradutores do Septuaginta fizeram uma tradução um pouco mais livre. Alguns estudiosos pensam que a intenção foi uma parte que representasse a ação do inteiro, ou o trabalho que faz um corpo. Fazer uma cavidade para os ouvidos faz parte da obra total de criar um ser humano. De qualquer forma, aceitamos a inspiração do autor de Hebreus e sua leitura: antes um corpo me formaste. Cristo, na vontade de Deus, foi dado um corpo humano. Agora Hebreus enfatiza que Cristo é o transmissor dessas palavras em Salmo 40. Ele diz que Deus desejou corações e vidas fiéis a Ele, mais do que rituais com corpos de animais. No paralelismo hebraico, o salmista repete que Deus não tem prazer em sacrifício e oferta. Versículo 6: holocaustos e ofertas não requeres. Agora, fazendo o Salmo 40 messiânico, diz que Cristo veio justamente para cumprir o propósito de Deus, como profetizada no Antigo Testamento. Uma outra versão diz: Jesus veio ao mundo de acordo com a vontade de Deus, a fim de santificar eternamente um povo, oferecendo-se como um sacrifício de uma vez por todos. Ele fez algo que sacrifícios animais nunca poderiam fazer. Versículo 8: depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes. Aqui temos a palavra, a base é o verbo telo.
Oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deletastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. De novo, telema, mesma raiz. Versículos 8 e 9, ele essencialmente repete versículos 6 e 7, você tem notado. Agora, por que essa repetição? A repetição enfatiza que a vontade de Deus foi que Cristo tivesse um corpo, em contraste com os corpos dos animais sacrificados. Por isso, em versículos 10 a 13, um sacrifício foi suficiente. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade, de novo, veloz, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Esses versículos explicam a citação de Salmo 40. O verbo quiseste é o substantivo da palavra vontade, da mesma raiz. Então Deus determinou que sacrifício do sistema mosaico, os 4 termos aqui hebraicos, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, ou refere a sacrifício animal, zeba, cereal, miá, holocausto, olá, e oferta pelo pecado, hataá. Ou está representando os sacrifícios típicos do sistema mosaico. Então, todos esses sacrifícios de vários tipos nunca foi a vontade de Deus de ser somente pela forma externa. Esses sacrifícios por si mesmo não agradam a Deus, não lhe dá prazer, sem ter fé o ofertante. E nesses sacrifícios Deus não teve satisfação permanente, porque eram sombras de algo melhor. Em contraste, Cristo veio em outro tempo com o corpo humano, justamente para fazer a vontade veloz, de novo, do Pai. O animal oferecido no sistema mosaico não tinha palpite. Agora, eu entendo que está sendo insinuado aqui que o animal não era um voluntário. Tinha que ser perfeito, tinha que ser imaculado, tinha que ser dado o seu sangue, cortado o seu pescoço, aspergido no altar ou no ofertante, ou colocado ao base do altar, dependendo da oferta. Mas esse animal não foi um voluntário. Mas em contraste, Cristo, de propósito, para fazer a vontade de Deus, se oferece dizendo que Ele veio fazer a vontade do Pai. Nessa vontade é que temos sido santificados. Paulo usa, nas suas epístolas, a palavra santificado, geralmente em referência ao processo de crescer em semelhança a Cristo, que nós chamamos santificação progressiva. Porém, o autor de Hebreus tem a tendência a usar a palavra santificação em relação à salvação, sendo separado por Deus e para Deus. Isso não é uma contradição, pois são ideias complementares. Ser feito santo em Cristo será seguido de processo de fazer nossa vida conforme a vontade de Deus. Seguir Cristo, ser feitos santos em Cristo, será seguido no processo de fazer nossa posição uma realidade na prática. Isso foi uma reclamação dos anabatistas com os reformadores, porque a igreja era estadual, todo mundo que tinha que ser membro.
Então toda a sociedade pertencia, a maior parte, à igreja. E você tem pessoas incrédulas dentro da igreja, que agem como incrédulos. Então foi muito enfatizado a salvação pela graça, justificados pela fé, mas menos ênfase na vida prática, uma vida transformada, uma vida sendo santificada no dia a dia. Então o autor de Hebreus deixa claro que esses dois vão juntos. Quando alguém chega à posição de santificação em Cristo, os méritos de Cristo imputados, da mesma forma vai brotar daquilo uma santificação na prática, um crescimento da semelhança de Cristo. E nota que é mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Cristo, sendo a realidade que a sombra representa, tornou-se o sacrifício ideal. O primeiro sacrifício foi removido, não tem mais efeito, porque foi substituído pelo perfeito e permanente sacrifício do corpo de Cristo. O autor relembra os hebreus que foi assim, pela oferta do corpo de Cristo, que fomos santificados, purificados dos pecados. Esse sacrifício, em contraste com os repetidos sacrifícios de animais, foi feito uma vez por todas. Não mais temporário, mas algo permanente, algo duradouro. Ele vale para todas as pessoas de todos os tempos. Quando eu era jovem, eu recebi o que é chamado no estado de Illinois uma carteira provisória. Isso você recebe com 15 anos. Você tira, isso te dá direito a dirigir com seus pais, se eles têm carteira, ou qualquer pessoa que tem 21 anos para cima. Então você pode dirigir o carro, mas você está preso a um adulto. Mas quando você recebe sua carteira permanente, eu fui no dia do meu aniversário de 16 anos, porque lá com 16 você pode dirigir. Hoje eu acho uma loucura. Mas eu tirei minha carteira permanente e desde aquele dia eu tenho carteira de motorista. Que até me ganhou uma carteira no Brasil, eu não tinha que fazer a prova. Estou aqui 32 anos, nunca fiz a prova, porque minha carteira lá é válida aqui e traduzida. Era permanente. Então, para um jovem, isso é a alegria da vida. Agora ninguém manda em mim, posso dirigir meu carro, vou pensar. Agora talvez seja uma ilustração banal, mas o ponto é, o temporário não tem comparação com o permanente. Cristo foi oferecido para criar algo que é durar para todo sempre. Perdão final e eterno. Versículo 11 temos o contraste explicado. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O sacerdote do tabernáculo, depois do templo, ficou constantemente em pé. Por um momento, na sua mente, volta comigo para Êxodo e lembra comigo os móveis do tabernáculo. Você passa por uma cortina que cria um recinto. E logo em seguida, ao entrar, você encontra o altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios
todos os dias, manhã e à noite, além dos que foram oferecidos por indivíduos, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, para sempre. Depois você passa para o lavar, onde os sacerdotes lavaram seus pés, suas mãos, antes dos sacrifícios, às vezes depois, e antes de entrar no templo próprio. Daí você abre a cortina, e lá à sua direita, você vai ter a mesa de propiciação, a de proposição, à sua esquerda o candeeiro de ouro, e à sua frente o altar de incenso. Atrás desse altar tem uma cortina. E atrás dessa cortina, no Santo dos Santos, vocês têm a Arca da Aliança e um propiciatório em cima de ouro puro, que ali uma vez foi respingado o sangue. Mas cadê a cadeira para o sacerdote descansar? Não tem. Por que não? Porque seu serviço era contínuo. Nenhum sacrifício bastava. Nenhum sacrifício por si acabava com pecados. Então, um símbolo muito forte que esse serviço nunca iria acabar, porque não tinha eficácia. Uma oferta lembrava você que tinha que ter outra oferta em outra oportunidade. E pior ainda, esses sacrifícios jamais poderiam remover, tirar, abolir o pecado e suas consequências. Na reforma, além da igreja estabelecida confiar em um novo sacrifício de Cristo dia após dia na missa, tinha acrescido relíquias, indulgências e o rosário. A igreja medieval foi desviada ainda mais por seus teólogos, especialmente Tomás de Aquino. Como diz Tomás Aquino na Suma Teológica, a paixão, o sofrimento de Cristo, fez seu efeito neles a quem é aplicado, através da fé e da caridade, que ele chama amor, e dos sacramentos da fé. Agora, de novo, o teólogo Stephen Wellham faz um bom resumo dessa prática. Especificamente, os sacramentos incluem o batismo, que remove o pecado original, e os pecados reais cometidos antes do batismo. Penitência, que trata dos nossos pecados atuais após o batismo. Na salvação, então, o trabalho superabundante de Cristo paga pelo castigo eterno, mas ao lado do seu trabalho, nossos pecados reais, atuais, são perdoados pela nossa participação nos sacramentos mediados pela Igreja. Para o Aquino, o papel da igreja preenche o vácuo deixado inexplicado por Anselmo. Como Cristo paga pelo nosso pecado e como é aplicado a nós. Desta forma, a exclusividade da pessoa de Cristo é afirmada, mas a suficiência da obra de Cristo é comprometida. O trabalho de Cristo não é suficiente. O que também é necessário para a nossa salvação é o papel da igreja na aplicação da obra de Cristo para nós através dos sacramentos. Mas em contraste, Cristo ofereceu-se uma só vez, sendo sacerdote ofertante e também a oferta em si. E foi a única pessoa que poderia fazer isso. Ser tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Ou seja, seu serviço foi acabado. Sentar é uma postura de descanso, não é de serviço. Seu sacrifício foi único
e final. O sistema sacrificial foi anulado e seu próprio sacrifício foi suficiente para todos sempre, em todos os tempos. Foi tão final que ele está sentado desde então ao lado do Pai. A Bíblia nos dá a ideia que ele ainda está sentado ao lado de Deus. E no plano de Deus, ele vai ficar sentado até ele virá não como Salvador, mas como juiz e conquistador do mundo, até os seus inimigos estejam colocados abaixo dos seus pés. Versículo 16: assentou-se à destra de Deus. Assentar ao lado de Deus é um lugar de honra, talvez a mais alta honra que existe. Nenhuma criatura, nenhum anjo jamais foi convidado a sentar ao lado de Deus. Mas por sua obra final, destruindo o pecado, Cristo é exaltado ao lugar mais alto, ao lado do seu Pai. Agora, Cristo espera até Deus fazer efetivo todas as consequências do seu sacrifício, eventualmente eliminando seus inimigos e o domínio do pecado sobre o mundo. Então, por isso, temos uma aliança que testifica da finalidade de Cristo. Versículos de 14 a 18 explicam a finalidade desse sacrifício. Leia comigo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso não dá testemunho também o Espírito Santo. E disso nos dá também o testemunho do Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a emissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou quer dizer, nossa posição de ser justos, santificados, e nosso progresso em santificação, feito na imagem de Cristo. A vontade de Deus para a santificação do seu povo foi realizado com uma única, solitária oferta de Cristo, aperfeiçoando-lhe perante Deus para todo sempre. Esse particípio presente deixa espaço para a santificação progressiva dentro do seu contexto. Enfim, pode englobar o estado de santificado quanto o processo de santificação progressiva. Leon Morris disse: o processo de salvação leva pessoas que estão longe da perfeição e faz-as idôneas para estar na presença de Deus eternamente. Ele responde à pergunta de Lutero: como uma pessoa vai ser justo perante um Deus perfeitamente justo? Versículos 15 a 17. É uma prática comum do autor de Hebreus atribuir as palavras de Moisés ou outros homens inspirados a Deus mesmo. Então aqui cita como palavras do Espírito Santo, afirmando que ele é o autor da palavra de Deus. As frases que ele cita são de Jeremias 31, versículos 33 e 34, onde Deus, o Espírito, promete fazer uma nova aliança com o seu povo, escrevendo sua lei não em pedras, mas no seu coração. Essa promessa da nova aliança também significa que não vai lembrar mais dos seus pecados e iniquidades para todo sempre. Eles receberão pleno
perfeito, eterno perdão, embasado no único sacrifício do Messias Jesus Cristo. Jesus disse durante seu ministério sobre alguém que estava lavando seus pés com seu cabelo, que quem foi perdoado muito, ama muito. A verdade é, todos nós fomos perdoados muito. Eu fui criado num lar cristão. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, até eu fiquei velho. Isso não é se gabar, é simplesmente a minha realidade. Mas como jovem, eu compreendi: ser filho de crente não faz você um crentinho. Que eu era miserável perante Deus. E eu tinha feito coisas que desagradam totalmente a Deus. Então, quando compreendemos o tamanho do nosso pecado, temos uma apreciação do fato que podemos receber plena, eterna perdão através de Cristo. Agora podemos compreender o versículo 18. No seu contexto que foi falado antes. Às vezes esse versículo é mal entendido. Alguns pensam que implica para os crentes que pecam depois da sua salvação, pecam de propósito. Agora quem não peca de propósito, que não existe mais perdão. E talvez isso seja em prol do versículo 26, que repete esta promessa, mas diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Talvez por causa desse versículo alguns tenham pensado que poderia ser perdido. Agora não vamos entrar nesse trecho, mas não é o intuito. Está avisando alguém que se chama crente e vive pecando, que ele deve tomar cuidado, porque Deus julga. Mas voltando ao versículo 18, no seu contexto, o sentido é que onde tem sido aplicado o sacrifício de Cristo, no caso na vida do seu povo, não existe outro sacrifício para os pecados, porque já foram totalmente perdoados, absolvidos, aniquilados. O autor de Hebreus cita ao Velho Testamento, referindo à nova aliança, para estabelecer que o sacrifício de Cristo fosse perfeito e deu resolução permanente ao problema do pecado. Por isso não pode haver outro sacrifício, ou solos Cristo. Por isso, quando na missa eles tentam sacrificar de novo Jesus Cristo dia após dia, estão blasfemando aquilo que Cristo fez. E por isso os batistas, juntamente com os anabatistas, acreditam que a ceia do Senhor tem efeito somente memorial. Um dia no trânsito, eu parei no farol e no carro da minha frente, no vidro traseiro, tinha um adesivo. E nesse adesivo estava escrito: tudo através do Filho, mas não sem sua mãe. Ou quer dizer, tudo através de Jesus, mas não sem a Maria. O Novo Testamento responde a isso: sola Cristo. Somente Cristo. Não Cristo mais a intercessão dos santos, não Cristo mais os 7 sacramentos, não Cristo mais o tesouro do mérito, não Cristo mais Maria, não Cristo mais nenhuma das minhas boas obras, mas Cristo e somente Cristo.
Que Deus nos ajude a pregar a Cristo com esta convicção, esperança e esta urgência, porque somente Cristo pode nos perdoar.